Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esse pavê maravilhoso chamado Dois Amores. Ele é feito com sabor de brigadeiro e de ninho. Eu começo aí medindo 150 ml de leite e uma colher de sopa de farinha de trigo, mas pode ser também maisena. Na panela eu já adicionei uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e agora eu coloquei o leite misturado com a farinha. Eu mexo bem, levo o fogo baixo até dar um ponto cremosinho, né? Não precisa ser aquele ponto de doce. Esse ponto cremosinho é esse ponto que a gente vai mexendo, deixa ferver e ele fica nessa consistência. Eu deixo esfriar um pouco, depois eu divido em 2 recipientes, justamente para pôr o sabor, né? Para poder saborizar. Eu vou colocar de 2 a 3 colheres de leite ninho, né, de sopa, 2 colheres de leite ninho. E o outro eu vou pôr uma só, bem cheia, de cacau, 50%. Botei apenas uma porque ele é bem forte e ele já ficou com o sabor que eu quero. Tá? Misturo bem e aí eu começo a montar o meu pavê. Vou molhando os biscoitos no leite apenas. E eu vou colocando no refratário que eu escolhi para arrumar a sobremesa. Coloco uma camada de recheio de cacau, de chocolate. Vou umedecendo mais biscoito de maisena, colocando em cima do recheio. E aí depois eu coloco outro sabor do recheio, que é o de leite ninho. E vou fazendo assim até terminar, né? Até acabar o meu recheio. Repare que a consistência do recheio tá molinha, né? Que é o que a gente quer mesmo, porque é um doce, é um pavê, uma sobremesa. Então ele não tem que ficar com aquela consistência de ponto de enrolar, ele tem que ficar uma consistência mais molinha mesmo. Aí eu já tô perto de finalizar a receita, né? Comecei molhando e pegando molhando o biscoito e pegando com um garfo, mas aí chega uma hora que atrapalha, porque rapidinho umedece o biscoito, ele fica muito mole, se ficar muito mole também ele desmancha, aí eu vou com a mão mesmo, a mão tá limpinha, então tá tudo certo. Aí eu já tô perto de finalizar, eu finalizo sempre com a última camada com o biscoito, né? E aí eu resolvi fazer uma ganache, já que eu tinha uma barra de chocolate, usei apenas a metade, né? Derreti o chocolate com um pouco de creme de leite no micro-ondas, ele ficou molinho, despejei em cima do biscoito, que foi a última camada. E aí eu levei para a geladeira para poder ele dormir, né? Já que foi feito um dia antes, na noite antes. Deixei dormindo, descansando e agora eu vou finalizar com o creme de chantilly. Coloquei aí 150 ml de chantilly. Vou bater por aproximadamente uns 2, 3 minutinhos. E aí depois eu já acrescento o leite em pó. Acrescentei 2 colheres de sopa de leite ninho e 2 colheres de leite condensado para poder saborizar o meu chantilly. Que aí ele já vira chantininho, né? Aí eu vou batendo. Eu também bato, mas não preciso bater uma consistência para espatular bolo, né? Já que vai para sobremesa. Eu bato apenas para ele dobrar de volume e eu poder também dar um formato, um acabamento na minha sobremesa. A velocidade da batedeira é velocidade média. No final que eu acelerei um pouquinho mais, porque eu já estava com pressa e eu queria acabar logo, né? De fazer a sobremesa que eu precisava sair. Fiz essa sobremesa para um almoço que eu fui convidada, né? Na casa de uma amiga. Não quis ir de mão abanando, né? Já que a gente recebe um convite para passar o dia, curtir o dia na casa de alguém. É interessante que a gente leve uma sobremesa, né?
para poder agradar a todos. E realmente fez sucesso, gente. Fica maravilhosa essa sobremesa. Ainda mais em dias de calor, né? Fica bem geladinha, muito gostosa mesmo. E aí lá ela tinha sorvete, a gente comeu com sorvete, ficou deliciosa. Aí eu coloquei no saco chantilly, usei um bico de confeitar, só para poder dar um charme na sobremesa. Não é obrigatório fazer isso, mas eu queria finalizar de uma forma mais bonita, né? E ficou assim minha sobremesa, deliciosa. Só façam.